Olá, minhas amigas, meus amigos. Eu estou aqui novamente com mais um assunto para que nós possamos esquecer tudo aquilo que nos limita e descobrir tudo aquilo que nos liberta, tudo aquilo que vai nos possibilitar sermos realmente seres divinos que nós já somos e que nós precisamos unir o humano com o divino e sermos sim seres completos aqui na vida terrena. Nesse vídeo eu quero trazer para vocês uma prática que eu acabei de compartilhar lá no grupo do Telegram. Se você ainda não faz parte lá do grupo do Telegram, eu vou deixar aqui para você entrar lá e receber toda semana práticas que eu compartilho com vocês lá. E essa prática, ela fala sobre a realização, a cocriação da nossa realidade. Por que que essa prática fala sobre isso? E ela vai te propiciar a cocriar a sua realidade com muito mais intensidade naquilo que você realmente quer. Como que a gente faz isso? Vou trazer para vocês um pouquinho mais sobre o tema da cocriação da nossa realidade. Como que nós cocriamos tudo isso que está ao nosso redor. Uma das formas que nós cocriamos a nossa realidade, a nossa vida, é justamente sobre a nossa interpretação. Como nós interpretamos tudo aquilo que acontece com a gente. A vida está o tempo todo nos trazendo informações. Você sai na rua, conversa com alguém, uma pessoa às vezes está vivenciando as situações dela, os seus dramas internos, e aí ela te fecha no trânsito e fica nervosa com você, sendo que ela que fez algo. Como você vai interpretar tudo isso? Você vai observar a situação como algo externo, aquela pessoa está vivenciando algo, aquela pessoa está passando por um dia mais desafiador, ou você vai achar que a vida está contra você, o mundo está contra você. Como você interpreta as situações que estão te acontecendo? Porque essa é uma das formas que a gente cocria a nossa realidade, a nossa interpretação. A interpretação que nós damos para os fatos, porque os fatos em si, eles são somente fatos. 90% do que ocorre é a nossa interpretação, como nós estamos interpretando aquele fato que está ocorrendo na nossa vida. E por que eu trouxe esse tema para vocês? Porque a prática que eu compartilhei lá no Telegram é uma prática que vai te auxiliar a trazer essa interpretação para a vida de uma forma mais neutra, mas também de uma forma mais voltada para a positividade. Não somente neutra, mas mais voltada também para a positividade. A ciência já comprova que o nosso cérebro, ele tem uma tendência a ser mais negativo, a ter pensamentos mais negativados do que pensamentos mais positivos. Por que disso? Porque nós, enquanto seres humanos, enquanto seres em evolução, os nossos ancestrais, nossos antepassados, eles viviam em meio à natureza. Os hominídeos, o início da era humana. Então, tudo que era mais negativo precisava ter um foco maior do nosso cérebro para garantir a sobrevivência, para garantir que a gente iria experimentar uma planta, que iríamos experimentar uma fruta e que aquela fruta, se ela fizesse mal ao nosso organismo, era necessário guardar uma memória daquela fruta, daquela cor, daquela árvore, para que a gente não repetisse mais o processo de se alimentar com aquela fruta, com aquela erva e passasse mal. Então, ao longo da existência, ao longo da nossa cadeia evolutiva, nós fomos muito mais orientados, vamos dizer assim, pelo processo evolutivo a focar mais no negativo do que no positivo. Se um hominídeo, um homem, no início lá, o homem das cavernas, andando embaixo de uma montanha, ele olha e observa uma pedra e vê que essa pedra está quase caindo. Ele precisava gravar mentalmente que aquele lugar era um lugar perigoso, que aquela pedra, se aquela pedra caísse, ela iria cair em cima dele e ele iria
morrer ou ficar machucado e ser uma presa muito mais fácil para os outros animais. Então, assim, dentro desse processo da cadeia evolutiva, nós fomos ali, o tempo todo sendo orientados mentalmente a gravar o negativo. Nesse momento agora que a gente tem consciência de todo o nosso processo evolutivo, que nós conseguimos, nós já temos a nossa casa, nós temos um ambiente muito mais seguro. Dentro desse processo de segurança e principalmente de conseguir observar que foi importante ter esse processo mais negativado para garantir a vida, mas que hoje nós já estamos num processo de trazer esse processo, esse nosso caminho interno para um equilíbrio, para o caminho do meio. Então, o que eu falo para vocês é que essa prática que eu trago hoje, ela vai contribuir com que a gente traga muito mais positividade, acesse dentro dos nossos neurônios, ativar áreas que vão conseguir observar o nosso externo com muito mais positividade. E isso vai te contribuir a co-criar a sua vida com mais positividade. Porque se hoje nós estamos co-criando uma vida com os resultados que nós não queremos, muitas vezes é porque o nosso foco está mais no negativo do que no positivo, nas situações mais negativadas do que nas situações mais positivas. Então a prática é muito simples e ela fala sobre o milagre da vida, o milagre de existir, o milagre de estarmos aqui. Tudo o que ocorre ao nosso redor e que nós consigamos enxergar o milagre, isso vai nos propiciar com que nós ativemos essas áreas do nosso cérebro, com que nós consigamos olhar para o externo de uma forma mais positiva. E eu te pergunto, hoje você consegue observar um milagre dentro da sua respiração? Você consegue observar um milagre ocorrendo no seu corpo, nas suas células, nos seus órgãos? Todos estão trabalhando em harmonia, em conjunto, em equilíbrio, em equipe, porque são órgãos totalmente diferentes, mas um depende do outro e existe uma harmonia, existe um processo dentro do nosso corpo que é puro milagre. Dentro desse milagre que nós conseguimos observar, olhamos para a natureza e vemos uma flor desabrochando, conseguimos ali enxergar o milagre? Dentro desse processo, eu trago para vocês. Liste pelo menos 5 coisas no seu dia, ao final do seu dia, pelo menos 5 situações que você observa como tendo sido milagres no seu dia. E, como eu trouxe para vocês, o milagre, ele está ocorrendo o tempo todo ao nosso redor. O tempo todo. Basta com que nós consigamos olhar, focar, enxergar o resultado desse milagre que está o tempo todo ocorrendo. É muito simples essa prática, ela é bem parecida com o caderno da gratidão. Eu até deixei aqui do lado o caderno que eu estou utilizando hoje, que é esse aqui. É até de uma ONG, da ONG Beabá, que cuida de crianças com câncer. E eu tenho aqui o meu caderno de gratidão, que eu já iniciei ele recentemente. Já fiz o caderno da gratidão várias outras vezes. Para quem ainda não viu sobre o caderno da gratidão, que também auxilia a trazer a mente para o foco mais positivo, eu vou deixar para vocês aqui linkado o vídeo onde eu falo e explico sobre o caderno da gratidão, também comprovado cientificamente que auxilia com que nosso cérebro foque mais no positivo do que no negativo. Essa prática do milagre, muito parecida com o caderno da gratidão, mas ela traz para a gente a possibilidade de conseguir enxergar que a partir do momento que nós somos e conseguimos nos observar como parte do grande todo, como parte de tudo que existe, nós somos capazes de gerar esses milagres na nossa vida. E o milagre é tudo aquilo que não tem como ser explicado pelo nosso paradigma de existência hoje, não tem como ser explicado pela ciência materialista, pelos sistemas de crenças que existem hoje, mas as situações estão ali,
ocorrendo. Nós conseguimos ver, nós conseguimos atingir os resultados e receber esses resultados desses milagres na nossa vida. E basta com que nós coloquemos o nosso foco. E para você colocar o seu foco no milagre das situações que ocorrem na sua vida, utilize dessa prática que eu trouxe aqui para vocês hoje. Espero de coração que cada um de vocês pratique, pegue seu caderno, anote todos os dias, ao final do seu dia, 5 situações que você veja como sendo milagres que ocorreram na sua vida. Tenho certeza que vai trazer o seu foco para mais cocriação e mais geração de ainda mais milagres e situações que você vai ser grata e grato de receber no seu dia a dia. Paz e luz em todos nós, no nosso coração, no nosso caminho e até o nosso próximo vídeo. Até mais!